Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 40. Diz assim a palavra de Deus, até o versículo 42. Quem já achou, diga amém. Gostaria que você compartilhasse a palavra de Deus com alguém que esteja do seu lado e porventura não trouxe a Bíblia, não a tem, para que todos possam tirar proveito da palavra santa. Capítulo 5, versículo 40, diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em um nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Na linguagem internacional diz assim: e os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Lucas já tinha escrito no capítulo 2, versículo 44, o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que Deus, de fato, aplique em os nossos corações a palavra santa dele nesta noite. Senhor Deus, em o nome de Jesus, suplicamos-te, ó Deus, que o mesmo Espírito Santo que inspirou esta palavra esteja agora iluminando nossos corações e mentes, para nós podermos tirar proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui hoje, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e de desejo em fazer a tua vontade. Portanto, ó Deus, dá-nos a quietude necessária, a reverência necessária, para podermos tirar proveito da palavra santa. E repreenda tudo aquilo que não procede do Senhor. E apenas o teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou esta palavra, esteja agora agindo e agindo poderosamente, para que todos nós, indistintamente, possamos tirar proveito desta palavra. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, o reverendo Josué Rodrigues, pastor da igreja presbiteriana em Niterói, é cantor e compositor, e ele compôs uma música muito bonita, maravilhosa, um hino muito cantado alguns anos atrás, e diz assim a letra desse hino: alegria é viver feliz, sem se importar qual a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e consolação. Alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir todas as nossas necessidades, com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo o conhecimento nos caminhos seus. Alegria, alegria, todo dia, todo dia. Essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Ele nos faz tanto querer como o realizar. Esta é a alegria que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Nesta oportunidade, quero falar-lhes a respeito da alegria, sobre esta misteriosa e incomparável alegria do Espírito Santo de Deus. E, portanto, esta alegria da qual vou falar hoje, somente pode experimentar aqueles que nasceram do Espírito Santo de Deus. Nosso Senhor Jesus, na reta final do seu ministério terreno, naquele período que os estudiosos chamam de ministério privado, ou seja, do capítulo 13 de João até o capítulo 18, precisamente os acontecimentos da quinta-feira, quando Jesus reúne com seus discípulos no cenáculo e passa-lhes alguns ensinamentos importantíssimos para aquele momento que eles haveriam de viver. Naquele dia, especificamente,
entre os capítulos 14 e 16, Jesus faz 3 discursos, 3. São chamados os discursos de despedida, os sermões de despedida, ainda no cenáculo. E vocês podem observar, no capítulo 14, o objetivo de Jesus, nesses 3 discursos, era consolar, animar, firmar os discípulos. No capítulo 14, ele fala da casa do Pai Celestial, e ele consola os discípulos dizendo o seguinte: independente do que viesse a acontecer, todos eles já tinham garantido uma morada na eternidade, uma morada no céu. Esse é o capítulo 14. No capítulo 15, Jesus fala a respeito do cuidado do Pai Celestial. Aqui no texto, como sendo o agricultor que cuida da videira e dos seus ramos, para que os ramos bem tratados possam produzir cada vez mais fruto. E portanto, Jesus consola o coração dos seus discípulos, falando a respeito desse cuidado do Pai. No capítulo 16, ele vai falar da promessa do Pai, quando o Pai promete enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito de Deus, aquele que habitaria conosco, estaria conosco para sempre, nos conduziria a toda a verdade. O fato é que, nesses discursos de consolação, de repente, o nosso Senhor e Salvador Jesus, no capítulo 15, no versículo 11, ele explica que estava falando tudo aquilo, estava trazendo aquelas palavras para que eles tivessem alegria, para que eles pudessem ter alegria. Observe aí o versículo 11 do capítulo 15, diz assim: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa, independente, a despeito das adversidades. Jesus estava ali a menos de 12 horas da cruz, a menos de 12 horas da cruz, ele estava ali, e de fato, muitas coisas iriam acontecer, e ele desejou consolar o coração dos seus discípulos, e nesse versículo 11, ele deixa claro que o objetivo é que eles pudessem ter alegria, e que a alegria de Jesus estivesse com eles, e que a alegria deles fosse completa. Isso é que ele estava dizendo, a despeito das adversidades. Mais tarde, Tiago, expondo a sua carta e procurando exortar os judeus cristãos espalhados por todo o grande império greco-romano, ele então diz lá na sua carta, no capítulo 1, no versículo 2, 3 e 4, ele diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que coisa maravilhosa. Na visão de Tiago, os problemas, as provações, as dificuldades são e serão inevitáveis nesse mundo, mesmo para aqueles que já pertencem ao reino de Deus. Todos eles, ainda hoje, compartilham com toda a humanidade com este mundo que jaz no maligno. Portanto, todos nós temos nossas lutas, todos nós temos as nossas aflições, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas adversidades. E para esse povo todo, Tiago diz: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meus queridos irmãos, é claro que nós podemos sim, e muitas vezes sofremos por causa do nome de Jesus, que é o caso do nosso texto de Atos. Muitas vezes sofremos. O apóstolo Paulo diz: de fato, todos os que desejam viver vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles que forem viver integralmente o seu cristianismo, todos esses estão sujeitos às perseguições. Capítulo 3, versículo 12 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, olha que coisa interessante, escrevendo aos Filipenses ele diz: pois a vocês
foi dado o privilégio de não somente ou apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E ele diz mais: já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda eu enfrento. Diz lá, Deus lhe deu a graça não somente de crer, mas de padecer por isso. Quando Paulo escreveu isso, ele estava, ao mesmo tempo que lembrando dos acontecimentos de Atos capítulo 16, quando ele e Silas estavam lá na cidade de Filipos pregando o evangelho, depois daquele episódio com a moça que adivinhava, e eles expulsam então aquele demônio da moça, a população daquela cidade se volta contra Paulo e Silas, eles são presos, eles são açoitados em praça pública, depois são levados para o cárcere e ficam presos lá naquele cárcere terrível, mas o texto diz que à meia-noite eles, cheios de alegria, louvavam ao Senhor. Paulo estava lembrando disso. E ao mesmo tempo, agora, quando ele estava escrevendo a carta aos Filipenses, por volta do ano 61 até 63, nas chamadas epístolas da prisão, ou seja, na mesma época que Paulo escreveu Colossenses, escreveu Efésios, escreveu Filemão, naquela mesma época, agora ele estava preso em Roma. Então ele diz, vocês estão experimentando aquilo que eu experimentei quando estava aí com vocês e que ainda experimento até hoje. Contudo, saibam vocês que Deus nos deu esse privilégio de não somente crer, mas, se necessário, sofrer por Ele. Então, meus queridos irmãos, nós podemos sim, e muitas vezes vamos, sofrer por causa do nome de Jesus. Sofrer porque realmente declaramos a nossa fé em Cristo Jesus. Mas também nós sofremos, e a maior parte dos nossos sofrimentos hoje é por outras causas. Às vezes nós sofremos por causa das nossas fraquezas, das nossas falsidades e até mesmo das nossas perversidades. Outras vezes nós sofremos como resultado das injustiças e do pecado de outras pessoas. E outras vezes nós sofremos até porque compartilhamos dessa terra que está contaminada e está debaixo de condenação também. E, portanto, sofremos, conforme diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 21, 22, de terremotos, maremotos, inundações, secas, uma série de coisas por causa dessa terra desajustada na qual nós estamos vivendo ainda hoje. Então, muitas dos nossos sofrimentos, na realidade, hoje, nós aqui brasileiros, a maioria deles, nem é por causa de Cristo, mas sim por causa da nossa condição natural nesse mundo hoje. E, mesmo assim, em todas essas circunstâncias, Tiago nos exorta e também nos admoesta a que enfrentemos todas essas lutas, todas essas adversidades, tanto essas por causa do testemunho de Cristo, quanto as outras por causa de causas naturais e da nossa situação nesse mundo que ainda jaz no maligno. Ele diz, devemos enfrentar tudo isso com grande alegria. Lá em Tiago capítulo 1, nesse versículo 2, quando ele usa grande alegria ou toda alegria, na realidade ele está dizendo inteiramente alegre. E aí nós podemos dizer que para Tiago, a alegria era produto da maturidade espiritual, do crescimento espiritual, consistia na consciência de se estar em harmonia com Deus, em paz com Deus. Portanto, só pode experimentar a verdadeira alegria quem está em paz com Deus. O pecado rompeu essa relação entre Deus e o homem. E agora, somente através do Senhor Jesus é que nós temos essa paz. E estando em paz com Deus, agora reconciliado com Ele, nós temos condições de experimentar a verdadeira alegria. Então, a verdadeira alegria, na realidade, meus irmãos, é esta consciência de que nós estamos em paz com Deus. Esta consciência de que você está em paz com Deus, que Deus em Cristo Jesus reconciliou consigo mesmo, nos reconciliou consigo mesmo. Esta paz é que é maravilhosa e é desta paz que eu quero falar. Portanto, para Tiago, o conceito de alegria, na realidade, não era circunstancial, e sim
posicional. Ou seja, para Tiago, a verdadeira alegria não tem relação com as circunstâncias, tem relação com a posição. Aqueles que estão em Cristo gozam dessa verdadeira alegria. Verdadeira alegria. Meus queridos irmãos, para entendermos melhor e discernirmos melhor o que é de fato alegria cristã, o que realmente é alegria cristã, nós precisamos começar a entender o que não é alegria cristã. Porque na realidade é dessa maneira que nós vamos entender melhor o que é alegria cristã, primeiro distinguindo o que não é alegria cristã. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que alegria cristã não é igual a divertimento ou entretenimento. Divertimento e entretenimento não tem relação com o que de fato é alegria cristã. Muitas pessoas, eu tenho dito isso para os nossos adolescentes, por exemplo, muitas pessoas se divertem hoje sem encontrar alegria. Muitos buscam prazer sem achar alegria. Nós podemos afirmar aqui hoje que o prazer proporcionado, por exemplo, pelo sexo, pelas drogas, pelas bebidas, pela indústria do entretenimento, pelas viagens e outras coisas, claramente não gera a verdadeira alegria. Principalmente porque alegria é uma coisa, entretenimento, divertimento é outra coisa. Nós podemos ver aqui no nosso texto de Atos capítulo 5, o exemplo dos apóstolos, que tinham já sofrido, tinham sido açoitados, estavam presos, mas por uma ação miraculosa de Deus, eles saíram da prisão sem as portas se abrirem nem nada, e de repente eles já estavam lá no pátio do templo ensinando novamente. E de repente as autoridades novamente os prendem, e eles são levados de novo à presença das autoridades. E as autoridades então dizem para eles assim: olha, vocês não podem falar neste nome. E eles dizem: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles sofrem de novo, mas quando saem da presença das autoridades, a Bíblia diz que eles saem alegres, eles saem regozijando. E o texto diz claramente que eles saíram alegres por causa do privilégio de poderem sofrer pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fica claro para nós que alegria é uma coisa, divertimento é outra coisa. O exemplo dos apóstolos, aqui no texto também o exemplo de Silas, lá na cidade de Filipos, o exemplo de Tiago, o exemplo de tantos outros na Bíblia, que foram açoitados, que foram humilhados, que foram ameaçados, que foram presos, e muitos morreram. Nada disso parece-me divertido. Não tem graça nenhuma nisso. Entretanto, a Bíblia diz que eles enfrentaram isso com muita alegria. Muita alegria. Você pode ter alegria sem divertimento, assim como pode ter divertimento sem alegria. Uma coisa não tem correlação imprescindível com a outra, não tem, de maneira alguma. A verdadeira alegria não tem relação em satisfazer as concupiscências, ou seja, os desejos, a luxúria do mundo, da carne ou dos olhos. Aliás, a Bíblia chega a dizer: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. E João também diz lá: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, da vida, a soberba da vida, nada disso procede do Pai, mas procede do mundo. Então fica claro que não existe alegria no mundo. Não tem como você achar alegria entre os mortos. Não tem como você, de fato, encontrar prazer
entre os mortos, e todos aqueles que ainda não nasceram de novo, a Bíblia diz que eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas o diabo trabalha diuturnamente para enganar as pessoas. Ele usa do seu engodo, das suas falácias. Ele, como eu digo aqui sempre, oferece o que não tem e cobra o que não deu. Mas uma coisa tem que ficar clara para nós hoje: a alegria não é igual a divertimento, não tem relação direta com entretenimento, não. Segundo, alegria não é a mesma coisa que jovialidade, não é, né? Detalhe, um dia eu estava no aeroporto e a moça anunciou lá o voo e ela disse assim: os da melhor idade primeiro. E aí tinha um senhor já com a idade bem avançada e ele olhou para mim e disse assim: meu filho, olha para mim, diga se eu estou na melhor idade. Você que está na melhor idade, né? Estou com dor para todo lado, etc e tal, né? É interessante, mas esse conceito está errado. Na realidade, alegria não é a mesma coisa que jovialidade. Alegria não tem relação com exuberância, com entusiasmo. O fato de uma pessoa ser animada, festeira, piadista, humorista, ter um temperamento entusiasta, não significa que de fato ela seja uma pessoa alegre. Muitos excepcionais palhaços declararam ao longo da sua vida que eram tristes, solitários, infelizes. Na realidade, a alegria, ela não tem relação com a nossa idade propriamente dita, não tem relação com o nosso temperamento, não. Alguém pode ser, na realidade, até de um temperamento calado, quieto, até com um quê melancólico, e mesmo assim ser efetivamente alegre. E isto é extraordinário, maravilhoso, extraordinariamente maravilhoso, né? Porque a verdadeira alegria está além das circunstâncias. A verdadeira alegria, ela não tem relação com características psicossomáticas, não. A verdadeira alegria, ela vem do Espírito Santo de Deus, aleluia. A verdadeira alegria, ela está além dos nossos temperamentos, e portanto, mesmo uma pessoa reservada, uma pessoa quieta, uma pessoa até mesmo introspectiva, sob provas, sobre aflições, ela pode conhecer e experimentar a verdadeira alegria, que é dom de Deus, é presente de Deus. Então, gostaria que você guardasse no seu coração: alegria não é igual a divertimento ou entretenimento. Alegria não é a mesma coisa que jovialidade. Uma pessoa com 100 anos de idade pode ser extremamente alegre, né? E terceiro, nós também podemos aprender à luz da Bíblia que a alegria não é o mesmo que despreocupação. Olha bem para vocês terem uma ideia, conceito errado que está aí no nosso meio. As propagandas e todo o marketing consumista que nós estamos expostos a elas dia após dia, e que inunda nossa mente, nos impõe um condicionamento sociológico e nos faz acreditar que alegria tem a ver com deixar de lado, deixar para trás tudo e despreocupadamente tirar férias, de preferência lá em Dubai, lá nas Bahamas ou em outro lugar, não preocupar com mais nada. Isso é a alegria. Mas eu pergunto, e quando as férias acabarem? E quando você retornar à sua rotina? E quando você voltar às suas responsabilidades, aos seus encargos? E quando a fatura do cartão de crédito chegar? Certo? Você estará mais preocupado do que antes. Com certeza. Com certeza. Portanto, por esta ótica, né, de que a alegria é um tempo despreocupado de tudo, isso é que é sujeito alegre, na realidade, ela não tem sentido bíblico. A alegria, de fato,
nesse sentido, é apenas uma alegria escapista, apenas uma válvula de escape. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Essa alegria que você fica 15 dias lá despreocupado, né? E depois volta, e a situação é pior do que antes, essa não é a alegria que vem de Deus. Meus queridos irmãos, mas então, o que é a alegria? Nós vimos o que não é alegria. Então, alegria não é essencialmente divertimento, entretenimento. Alegria não é jovialidade. Alegria não é despreocupação. O que de fato é alegria? A Bíblia vai ensinar para nós claramente que a alegria é dom de Deus. Alegria é uma posição, é uma condição experimentada apenas por aqueles que nasceram do Espírito. Ela é fruto do Espírito e, portanto, só quem nasceu do Espírito é que pode experimentar esta alegria, que vai além dos sentimentos ou das experiências emocionais ou circunstanciais. É, antes de tudo, um estado de espírito. Essa alegria é fruto da paz com Deus. Quem não tem paz com Deus não tem alegria. Então não existe alegria no mundo, porque o mundo está em posição de inimizade com Deus. Então não tem. Essa é a grande verdade, nós temos que tomar posse dessa verdade. A alegria tem relação direta com esta paz com Deus. Então ela tem a ver com um estado de espírito, ela tem a ver com a condição que é experimentada por aqueles que de fato nasceram de novo. Ela é dom de Deus, ela é dom. Essa você não consegue comprar na farmácia, essa você não consegue comprar, não consegue alcançar através de um ingresso, indo a um show, indo a uma balada, isso, aquilo outro. Não. Essa alegria você pode tê-la, por exemplo, na cadeia à meia-noite, depois de ter tomado 39 chicotadas. Você pode. Essa é a verdadeira alegria. Esta é. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13. 15, versículo 13. À luz do texto de Atos que nós lemos aqui, nós podemos aprender com os apóstolos, depois de terem sofrido e saírem da presença das autoridades alegres, alegres porque estavam tendo o privilégio de testemunhar do nome de Jesus, o privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. Nós podemos aprender com eles que para, de fato, segredo, realmente para enfrentarmos todas as adversidades que todos nós estamos sujeitos, o segredo é enfrentá-las com alegria. E quando nós as enfrentamos com alegria, a alegria não nos deixa abater, desanimar. Olha que coisa, se vocês observarem o versículo 25 do nosso capítulo 5 de Atos, vocês vão observar claramente lá, nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. A prisão não foi suficiente para calá-los ou para intimidá-los, porque quando se enfrenta as dificuldades com alegria, você não desanima, você não se acovarda. A alegria não deixa o crente se acovardar. E mais, a alegria não deixa o crente retroceder diante das pressões. Agora, veja bem como é que João Calvino define a alegria. Ele diz que a alegria é dom de Deus e ela repousa na esperança da vida do porvir.
visto que nenhum sentimento de pesar será capaz de sucumbir tal alegria. Por isso é que Paulo diz, alegria na esperança, a esperança da volta do Senhor Jesus. Então, se você tem certeza que já é salvo em Cristo Jesus e que em breve com Ele habitará para sempre, você vai ficar alegre, independente das circunstâncias, e nada vai poder tirar isso do seu coração. Nada. Então, a maneira de enfrentar as adversidades, as lutas, as dificuldades, as aflições, é enfrentando-as com alegria nessa esperança de que em breve Jesus voltará. Aí sim, você vai ser alegre, mesmo nas adversidades, mesmo. Então, ele dizia, a verdadeira alegria, que é dom de Deus, ela repousa na esperança da vida do porvir. Nada, nenhum sentimento pode roubar isso de você. Não pode. Alegrai-vos na esperança. Na visão de Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 12, significa crer nas promessas que se cumprirão a despeito das adversidades. Por que que os apóstolos, mesmo sofrendo, eram alegres? Porventura eles eram masoquistas? Gostavam de apanhar? Nada disso. É porque eles sabiam que aqueles que podem matar o corpo não podem matar a alma. E que em Cristo Jesus, ainda que eles viessem morrer, eles viveriam e viveriam para sempre. É isto que tem que dar alegria no nosso coração. É isto. Se você não tem essa certeza, você pode ter dinheiro, pode ter um monte de coisas que na realidade você ainda não sabe o que é alegria, o que é paz na alma. Esse hino que nós cantamos hoje, hino 108 do nosso cenário, dos hinos mais bonitos da hinologia protestante, se paz a mais doce, quiseres me dar. O compositor desse hino, ele compôs esse hino diante da morte de 4 filhas de uma vez só. Houve um naufrágio e 4 filhas morreram. E ele compôs esse hino, contemplando a morte de 4 filhas. Esta é a verdadeira alegria. Essa não tem relação com as circunstâncias. Essa não tem relação com temperamento, com questões psicossomáticas. Não. Essa alegria, ela transcende essa realidade nossa. Essa é a alegria do Espírito. Só tem quem nasceu do Espírito. Neemias encerra a nossa palavra de hoje. Diz assim, chama todo o povo e diz, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria de Yahvé é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A sua força é a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor depende de estar em paz com Ele. Se você não estiver em paz com Ele, você não tem essa alegria. E dinheiro não vai te dar essa alegria. Não vai. Né? Entretenimento não vai te dar essa alegria. Né? Qualquer outra coisa, divertimento, a jovialidade, o fato de você ser um adolescente, você ser um jovem hoje cheio de saúde, você não vai encontrar alegria nesse mundo. Não tem. Não tem. Só em Cristo. Só em Cristo. Gostaria de terminar essa palavra hoje ressaltando esse texto de Atos capítulo 5. Diz lá, depois que eles foram açoitados, as autoridades humilharam eles, e eles se retiraram do sinédrio, se alegrando, regozijando, por terem sido achados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Isto é alegria verdadeira. Então, meus queridos irmãos, independente das circunstâncias, nós somos um povo alegre. Fomos chamados para, de fato, ser um povo alegre. Na carta aos Filipenses, várias vezes o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sofrendo. Eles eram pobres. Eles eram pobres. Passavam muitas dificuldades. Mas a
A palavra de Paulo é: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então, ao invés de murmurar, alegre no Senhor. Você veio para esse mundo sem nada e vai sair daqui sem nada. Então alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Feche os seus olhos, abra o seu coração e agradeça ao Senhor. Em nome de Jesus. Como escreveu o poeta, alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Considerei tudo como perda, por causa da sublimidade do amor de Jesus. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo o conhecimento nos caminhos seus. Deus aplique no seu coração, meu querido irmão. E porventura você esteja triste, cabisbaixo, cansado. Essa palavra tem o objetivo de te animar. É desejo de Jesus que a sua alegria seja completa. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo,